No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeitozinho aqui, ó, bem bacana. Você clica na imagem, ela aparece aqui, tá vendo, em destaque. Então, vou clicar na nossa terceira imagem aqui, ó, cliquei, pum, destaque. Próxima imagem, na segunda imagem aqui, ó, ela fica em destaque. Você quer aprender a fazer isso? Passo a passo, então fique no vídeo. Pessoal, o vídeo ficou um pouco extenso, beleza? Ficou 20 minutos de vídeo. Porém, é o seguinte, eu te mostro todas as funções, tudo que eu faço certinho. E utilização de CSS eu explico um por um, tá bom? Então por isso ficou um vídeo um pouco... Bom pessoal, eu já tô com as 4 imagens aqui, tá bom? Eu montei um código bem simples, só pra dar um espaçamento entre as imagens, pra facilitar o seu aprendizado, beleza? Então, tô aqui com o meu código, tá bom? Esse código aqui é basicamente pra deixar as imagens dessa forma, então isso aí não vai afetar nada, tá bom? Só você desenvolver certinho do jeito que eu vou fazer que vai dar certo. Então, bora lá. Bom, primeiramente você precisa instalar o React Modal. Então o que é o React Modal? O React Modal ele é um componente que vai mostrar algum conteúdo ou ação para o usuário, beleza? Então a gente vai utilizar o modal para mostrar a nossa imagem, tá bom? Então a gente tem um recurso, uma biblioteca, né? Uma biblioteca aqui do React Modal, que é o modal. E a gente vai fazer a instalação dele agora. Como eu já estou com o meu projeto rodando, tá vendo que ele está aqui em cima? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou parar de rodar o projeto, vou limpar o terminal, beleza. Então, aqui eu tô no meu, vamos lá, tô aqui com o meu código, tá bom? No Visual Studio. Tô gravando curso de lógica e acabo confundindo. Então a gente vai fazer o seguinte, vai apertar o Ctrl e o aspas, ele vai abrir o terminal, beleza. Aqui no terminal a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instalar o React Modal. Então eu vou dar um Ctrl V porque eu já tô com ele aqui, mas é só você acessar a descrição aqui do vídeo que eu vou deixar certinho para você copiar e colar para não ter nenhum problema, tá bom? Então é um npm install -save react modal. Apertar o enter e ele vai começar a fazer a instalação do React Modal. Beleza, ele instalou aqui bem rapidinho, tá bom? Eu vou limpar o terminal, que eu gosto sempre de trabalhar com o terminal limpo, vou dar um CLS, tá bom. E agora que já instalou, a gente vai começar a desenvolver o nosso código, beleza? Então como eu falei aqui, eu tenho um código bem simplesão, só para deixar a imagem desta forma aqui, tá bom? Então vamos começar a desenvolver a partir dela. Fechou. Aqui em cima, nas importações, a gente vai realizar a importação do React Modal e do UseState, tá bom? Então vamos lá. Eu vou importar primeiro, daqui a pouco eu te explico o que a gente vai usar. Então import React from React, aqui a gente vai estar utilizando o UseState, tá bom? Utilizar o UseState, eu vou explicar também, fica tranquilo, vamos só importar, tá bom? Aí depois a gente vai importar o modal from React Modal, desta forma aqui, beleza. Então, tá bom. O UseState, a gente importa o hook UseState do React, que vai permitir a gente adicionar o estado a um componente funcional. Então, o nosso UseState, ele vai definir se o modal vai estar aberto ou fechado, tá bom? Então a gente vai fazer essa transição aí, passar, tá aberto, tá fechado, através do UseState, beleza? E o modal a gente importa o componente modal da biblioteca React Modal, que vai facilitar a criação de modais personalizados. Como eu falei, a gente vai utilizar um modal para mostrar a imagem na tela, beleza? Tranquilo. Então, já importei, realizei a importação aqui ó, do UseState do modal. Agora, aqui dentro do nosso código, a gente vai criar, em cima do return, desculpa. Aqui a gente vai criar os nossos dois UseState. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro é o modal aberto. Então vou colocar aqui modal open, que vai definir se o modal está aberto ou fechado, certo? Da mesma forma, vou colocar set modal open. E aí é o seguinte, eu vou passar o UseState aqui e eu vou começar com ele falso. Por quê? O nosso modal, ele vai ter dois estados, ou verdadeiro ou falso, né? True or false, beleza. E o que é isso? Se ele tiver falso, ele vai estar fechado. E se ele tiver true, ele vai estar aberto. Então, por isso que a gente começa com ele fechado. Porque quando a gente iniciar o nosso código, a gente quer que ele fique fechado, que ele não apareça nenhuma imagem em destaque, tá bom? Então, esse é o primeiro modal que a gente vai criar para mostrar se ele vai estar aberto ou se está fechado. O próximo modal que o próximo UseState que a gente vai criar é para colocar o caminho da imagem. Então, vamos colocar aqui, ó, const. Vou chamar de image dessa forma aqui, tá bom? Da mesma forma, set image use
state, e aqui, ó, a gente vai passar string vazia, tá bom? Então, o que vai aqui, ó? Aqui nessa nosso state da imagem, a gente vai passar esse caminho de importação aqui, tá bom? Então, a gente vai passar esse caminho aqui, ó, que é o caminho de importação da nossa imagem, que é o caminho da nossa imagem, beleza? Então, por isso que eu coloquei string vazia. Por quê? Porque, por padrão, ele não vai ter nenhuma imagem, beleza? Agora que a gente já criou nossos state, a gente vai criar as nossas duas funções, que é a função para abrir o modal e fechar o modal. Então, vamos lá. Const open modal. Eu gosto sempre de dar os nomes das funções relacionadas ao que ela vai fazer. Então, como ela vai abrir o modal, eu coloquei open modal, tá bom? Então, eu vou criar aqui... peraí. A estrutura básica aqui de uma função, tá bom? E é o seguinte, o nosso open modal, ele vai receber um parâmetro. Esse parâmetro aqui, ele vai receber o caminho da nossa imagem. Então, eu vou colocar aqui imagem para facilitar pra gente, na hora que a gente for chamar, a gente saber o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos colocar aqui o set imagem. E aí a gente vai passar essa imagem aqui. Então, o que está acontecendo? Quando a gente clicar em abrir o modal, a gente vai passar o caminho da imagem. Quando a gente colocar aqui embaixo, que é quando for clicar na imagem, você vai entender melhor, tá bom? Mas quando a gente abrir o modal, ele vai passar pra gente um parâmetro que vai ser o caminho da nossa imagem. Então ele vai fazer basicamente isso aqui, ó. Vai passar esse caminho aqui dentro. E esse set imagem vai receber o parâmetro que a gente solicitou aqui, ó. Então ele vai receber exatamente isso aqui, beleza? Então por isso que a gente deixou a imagem desta forma. Até aí, tranquilo? Vamos continuar. Então, a gente já passou a imagem e já mostrou qual que é a imagem que vai aparecer no nosso modal. O que falta agora? A gente abrir o modal. Então, set modal open vai receber o que? Se false é ele fechado, para ele ser aberto é true. Desta forma aqui, tá bom? Então, a gente já fez a nossa função de abrir o modal. Avançando aqui, a gente tem a nossa função de fechar o modal. Então, eu vou chamar de close modal. E o close modal, ele não vai ter nenhum parâmetro. Por quê? Porque ele só vai fechar o modal. Então não tem por que a gente ter um parâmetro, tá bom? Então a gente vai colocar set modal open. Ele vai receber o que? Vai receber falso. Por quê? Porque verdadeiro é aberto e falso é fechado. Então a gente quer fechar, vai colocar falso. E aqui a gente vai estar passando o caminho da nossa imagem. Então set imagem. Como a gente fechou, a gente não quer que ele apareça, não quer que apareça nenhuma imagem. Então a gente vai deixar aqui string vazia desta forma, tá bom? Então a gente já fez a nossa função de fechar e de abrir modal, tranquilo? Agora a gente tem que fazer o que? Agora a gente tem que criar, antes a gente tem que habilitar a função, né? Então vamos lá. Aqui, deixa eu abrir o código, ou abrir a página, perdão. Aqui a gente tem as imagens, correto? Eu quero o quê? Se eu clicar nesta imagem, eu quero que ela apareça aqui no meio. Se eu clicar nessa aqui no meio e as outras da mesma forma. Então eu preciso fazer um evento de onClick, que é o evento quando você clica, tá bom? Então, aqui no nosso código, vamos lá. Eu tenho a minha div aqui, ó, dessa imagem. Então, essa div é dessa primeira imagem inteira aqui, tá bom? Então, se eu clicar em qualquer lugar dessa imagem, ele vai funcionar. Então, dentro da minha div aqui, ó, eu vou clicar um evento onClick, desta forma aqui, beleza? Então, onClick é o evento de clicar. Vamos lá. Vou abrir e fechar parênteses. Depois eu vou colocar aqui, ó, open modal, que é a nossa função que a gente criou lá em cima de abrir o modal. E aí eu vou passar o que? Eu vou passar a imagem que a gente quer que mostre, entendeu? Então lembra que aqui, ó, ele vai receber o caminho da imagem? Então, ó, quer ver? Olha que bacana, eu vou colocar aqui. No caso aqui é imagem 2, né? Imagem, calma aí, pera aí pessoal. Aqui, open modal. Vou passar essa imagem 2 aqui, então deixa eu copiar aqui, ó, pera aí. Coloquei de img. img01, desta forma aqui. No caso aqui 02, né? Beleza, deixa eu copiar esse evento aqui, ó. Então a gente fez isso para todas as imagens. Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colocar nas outras. Então vou dar um Ctrl V na minha imagem 1. Vou só trocando aqui, tá vendo? Eu quero na imagem 1, coloco assim, open modal e passo a importação da imagem 1 que a gente colocou aqui. Faltou fechar aqui, imagem 01, beleza. Deixa eu copiar isso aqui direito, porque quando eu colar já vai direto. A gente faz isso para ter mais imagens. Então imagem 3, aqui ó, mesma forma aqui ó. Ctrl V, altero, imagem 3, isso para finalizar na última imagem aqui. Então Ctrl V, imagem
4, desta forma aqui. Beleza. Então a gente já está abrindo o modal. Então o que vai acontecer? Tá vendo que eu coloquei Open Modal img01? Se a gente pegar aqui o que é nossa img01, é o caminho, ó. Ponto barra assets, que é onde está salvo em imagem, tá bom? Então, quando eu falo que aqui é imagem 1, ele vai fazer basicamente isso aqui, ó. Vai pegar esse caminho aqui e vai colocar aqui, ó, na nossa imagem, tá bom? Então, quando a gente chama aqui, a gente vai estar passando assim, beleza? Deixa eu passar aqui assim, ó. Tá bom? Então, é por isso que a gente coloca imagem, ele vai pegar o caminho de importação da imagem que a gente colocou aí, beleza? Então, tá bom. Pessoal, a gente já criou a função de abrir modal, de fechar modal. Agora a gente precisa criar o nosso modal. E para a gente criar o modal é bem simples. A gente vem aqui embaixo depois do nosso código, tá bom? Vou criar aqui, ó, o nosso modal. Então a gente vai abrir a tag modal e aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar isOpen, tá bom? Então o isOpen, ele é o que? Ele é a propriedade que determina se o modal está aberto ou fechado, tá bom? Então aqui a gente vai colocar o que? O nosso modal. Cadê? A gente colocou, como que a gente chamou aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, pera aí. Modal open. Então vou pegar ele aqui e vou colocar aqui, ó. Modal open. Deixa eu fechar aqui o nosso modal para ele não ter problema aqui, tá bom? Então pera aí. Bom, vou fazer de novo aqui para não confundir vocês. Eu vou fechar aqui o modal, beleza? Tá bom? Porque aí acho que fica melhor para vocês assim, aí não confunde. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar isOpen, que vai definir se o modal está aberto ou está fechado. E aqui eu vou fazer o seguinte: colocar o sinal de igual, abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou colocar modal open, desta forma aqui, beleza? O próximo que a gente vai colocar é o on, cadê? Request close. Aqui a gente vai colocar o on request close e ele vai fazer o que? Essa função ela é chamada quando a gente tenta fechar o modal. Seja tipo apertando o ESC ou clicando no xizinho que a gente vai configurar também. Então aqui a gente vai colocar o nosso... A gente vai escrever close modal, que é a nossa função, certo? De fechar o modal. Beleza. O próximo que a gente vai colocar é content label. Aí seria mais por questão de acessibilidade, tá bom? Se não carregar, ele vai aparecer, ó, imagem em tela cheia, tá bom? Próximo a gente vai colocar class name, e aí a gente vai definir o que? Aqui em class name a gente vai colocar uma classe que a gente vai definir lá no CSS para estilizar a nossa imagem. Então aqui a gente vai chamar de full screen, por exemplo. Para facilitar, como a gente está trabalhando com modal, eu vou colocar full screen modal, dessa forma aqui, beleza? E depois eu vou clicar cadê? Over class name, e aqui eu vou chamar de overlay, desta forma aqui, tá bom? Então, para você entender certinho, aqui é a nossa classe do CSS, esse aqui class name, esse full screen modal é a classe do CSS para a gente estilizar o nosso modal por completo, e esse overlay class name, a gente passou de overlay também, tá bom? Ele vai pegar uma classe que a gente vai criar lá no CSS também, e aí é para estilizar o fundo sobreposto. Eu vou mostrar para vocês vão entender, tá bom? Então aqui a gente já criou o nosso modal, falta a gente só colocar o botão e a imagem, tá bom? Então vamos lá, a gente vai abrir a tag button, desta forma aqui, e aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um evento de onClick. E nesse onClick a gente vai fazer o que? Close modal. Por quê? Porque esse botão aqui vai ser para fechar o nosso modal, tá bom? Então eu vou colocar um onClick do close modal. Class name vou chamar de close button também, para facilitar, tá bom? E aqui, ó, a gente vai colocar um X, que vai ser o nosso botão. Então o nosso botão vai ser representado por um X, beleza? Fechou. Aqui a gente vai abrir a tag img, desta forma aqui assim. Vamos fechar a tag img, beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar src, que é passar o caminho, e a gente vai passar o que? A gente não vai passar uma imagem específica, a gente vai passar o nosso use state da imagem. Então a gente chamou de image, tá bom? Que vai ser essa imagem aqui, que sempre vai ficar trocando aí conforme a gente vai clicando nas imagens, beleza?
E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um alt de acessibilidade aqui, imagem, por exemplo, ampliada, sei lá, imagem ampliada dessa forma aqui. E a gente vai ter que colocar uma classe de estilização. Então eu vou chamar de Full Screen Image, desta forma aqui, beleza? Então a imagem a gente pode fechar ela na mesma tag aqui assim, tranquilo. Então o nosso modal já está pronto. Agora a gente precisa estilizar, então a gente precisa fazer o nosso CSS, tá bom? Então bora lá no CSS. Aqui, deixa eu clicar, aí beleza. A gente tem o nosso primeiro aqui, ó, que é o Full Screen Modal. Deixa eu ver aqui onde está o Full Screen Modal, aqui, que é o nosso container principal do nosso modal, beleza? Então, colocar aqui, ó, nosso CSS e a gente vai começar a estilizar. Então, primeiramente eu vou colocar uma position do tipo fixed, tá bom? Então, eu coloquei o position do tipo fixed para ele fixar o modal na tela, para que ele permaneça visível aí. Se a gente não colocar isso aí, ele não funciona, tá bom? Da mesma forma que eu coloquei position fixed, eu vou colocar o seguinte: top do 0, top, o left 0 também, right, colocar 0 também, button vou colocar 0 também, beleza? Então o top, left, right e o bottom é o que? Faz com que o modal ocupe a tela inteira. Então eu colocando top, left, right e bottom como 0, ele vai definir que o modal ocupe a tela inteira, tá bom? Então o próximo passo que a gente vai fazer é colocar o fundo. Então eu vou colocar aqui, ó, um background color. Eu gosto de trabalhar com RGBA porque é mais fácil para a gente colocar opacidade, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar 0,0,0 e aí eu vou colocar uma opacidade aqui de 0,8. Por quê? Porque eu não quero que ele fique tão escuro assim. 0,8. Não quero que ele fique tão escuro assim. Então colocando 0,8 ele vai dar uma opacidade e vai mostrar um pouquinho do fundo. Vai escurecer um pouco, porém não vai ficar totalmente preto. Eu vou mostrar para vocês quando a gente for executar o código, tá bom? Então beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um display do tipo flex, tá bom? Um align items do tipo center e um justify content tipo center também. Então o display flex, o align items e o justify content a gente vai utilizar para centralizar o conteúdo no modal de forma horizontal e vertical, tá bom? Então, utilizando esses três aqui, a gente vai centralizar o nosso modal. O próximo é bastante importante, tá bom? Você precisa colocar o z-index e colocar aqui 1000. O que o z-index vai fazer? Ele vai garantir que o modal esteja acima dos outros elementos da página. Então, se você não colocar isso, ele vai funcionar, porém você não vai conseguir visualizar. Você colocando o z-index 1000, ele vai dar prioridade à nossa imagem. Então ele vai colocar a nossa imagem na frente, tá bom? Depois a gente tem aqui, ó, o padding. Então a gente vai colocar o padding padding 0, para tirar todo o espaçamento interno que ele tiver. E depois a gente vai colocar aqui um border none. Para quê? Para remover toda a borda que tiver, tá bom? Então da mesma forma que a gente utilizou o nosso full screen modal, a gente vai estilizar o nosso full screen image. Então vou pegar aqui esse full screen image dessa forma aqui, dar um Ctrl C, e aí a gente vai fazer a estilização do nosso full screen image. Então a gente só vai fazer o seguinte, vai colocar max width, que seria a máxima largura, a gente vai colocar de 90%. E da mesma forma que a gente colocou a largura, a gente vai colocar a altura. Então max 90% também. Desta forma aqui, tá bom? Então o max width ele vai limitar a largura mínima da imagem de 90% da largura da tela, e da altura, ele vai limitar a altura máxima da imagem de 90% da altura da tela, tá bom? A gente fez o overlay também, então eu vou Ctrl C aqui também. E da mesma forma que vou estilizar o nosso overlay, aqui é bem simples, tá bom? A gente só vai colocar um background color RGBA. Fazer a mesma forma, 0,000, e aqui eu vou colocar talvez um ponto 75, vamos ver, e aí qualquer coisa eu altero depois, tá bom? Beleza, agora falta a gente estilizar, deixa eu ver aqui como tá ficando, calma aí, eu parei, né, então tem que rodar de novo, então npm e start, vamos rodar o nosso código aqui, e vamos ver, né?
Beleza, carregou aqui, ó, se a gente clicar na imagem, ó que bacana. Ela já abriu um destaque aqui pra gente, tá bom? Porém, o X aqui tá bem feião, tá vendo? Tá na esquerda, nada a ver. Eu quero colocar ele na direita, lá em cima, top, pra ficar bacana. O que eu falei da opacidade é isso aqui, ó, tá vendo? Quando, ó, o fundo tá branco aqui, ó. Quando você clica, tá vendo? Que atrás fica um pouco mais escuro. Se a gente quiser aumentar isso aí, é só a gente diminuir a opacidade, tá bom? Então, vou colocar aqui, por exemplo, um 0.4. Se a gente... Desculpa, calma aí. Aqui vai ficar mais... Vou aumentar a opacidade. Se a gente tirar aqui, ó, a opacidade, se a gente olha, ó, tá vendo? Ele já fica tudo escuro, tá bom? Então, como eu não quero isso, eu quero deixar ele um pouquinho claro, né, para conseguir visualizar o que tá atrás. Então, vou colocar 0.8, tá vendo? Que ele ficou dessa forma e aí vai sua preferência, não sei qual que é a sua necessidade, tá bom? Então, beleza. Então, falta a gente estilizar o nosso botão, que seria o de fechar. A gente chama close alguma coisa, deixa eu ver como que a gente chamou. Cadê? Aqui, ó, close button. Então, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V, e aqui a gente vai fazer a estilização do botão. Então, a gente vai colocar o position absolute. Então, peraí, não é relative, não, meu parceiro. Position absolute nada mais é do que posicionar o botão de forma absoluta em relação ao container do modal. Então, a gente vai utilizar o position absolute. Depois a gente vai fazer o seguinte, olha que bacana, a gente vai utilizar o top da mesma forma que a gente utilizou lá em cima, porém a gente quer um espaçamento na parte de cima, então eu vou colocar o de 20 px. Da mesma forma, a gente quer um espaçamento da direita, porque eu quero deixar ele bem bacana, então eu vou colocar right aqui, tá bom? Vou colocar de 20 px, dessa forma aqui. Background none, por quê? Porque eu não quero que ele tenha fundo, eu só quero que apareça o X lá, tá bom? Então, background none. Assim que a gente tirou o background, a gente também tem que tirar a borda. Então, border none. Color. A gente vai estilizar a cor dele. Vamos ver como tá ficando. Ele tá aqui assim. Vamos ver. Beleza. O botão tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele ficou com uma borda? Tá bem esquisito. Então, a gente vai alterar aqui, ó. Border none a gente colocou. Color a gente vai colocar da cor white. Deixa eu ver aqui como tá ficando. Pera aí. Ah, beleza. Já ficou bem melhor, tá vendo? Ele ficou aqui, porém achei que ele ficou um pouco pequeno. Então, pera aí. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um font size, né? Pera aí. Font size desta forma aqui. A gente vai colocar ele de 24 px. Se a gente olhar aqui, ó, ele vai ficar maior. Ó, que bacana. O pessoal já tá ficando top. Porém... eu gosto de colocar um efeitozinho aqui, ó, de cursor pointer, que é para quando o usuário colocar o mouse aqui, ele aparecer para fechar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, cursor pointer, desta forma aqui. Se a gente colocar aqui, ó, olha que top, pessoal. Ele ficou aqui assim, a gente passa o cursor, ele já aparece aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente colocou em todas as imagens, ó, tá vendo? A imagem 2, a gente clica na imagem 2, imagem 3 na imagem 3, imagem 4 na imagem 4. Por que ele faz essa alteração? Porque aqui na nossa função, quando a gente chama aqui, ó, a gente está passando a imagem, ó. Então vamos supor, ó, na imagem 3, ó, estou passando a imagem 3. Se eu altero aqui, eu coloco imagem 1, por exemplo, já não fica legal, já dá problema, ó. Na imagem 3, se eu clicar na imagem 3, tá vendo que ele trouxe a imagem 1? Por quê? Porque a gente passou a imagem 1 aqui em cima, tá bom? Então, é só fazer isso, pessoal, que vai dar tudo certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like, e se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem aí, beleza? É isso, pessoal, tamo junto!